tarde, meus caros. É um prazer enorme estar aqui nesse fim de tarde para compartilhar esse assunto que Deus colocou no meu coração, de estar compartilhando com vocês, e que começou lá no meados de dezembro, quando o pastor Fábio perguntou se eu estaria disposto a dar a aula no período da manhã e dar a aula no período da noite também. Eu topei e ele logo em seguida me pediu que enviasse uma boa foto para ele. E eu mandei 3 para ele escolher uma delas. Mas parece que não era bem isso que ele quis dizer com uma boa foto. E aí no final eu acabei esquecendo. Eu acho que o Marcos me ajudou e acabou arrumando uma foto para colocar aí no comunicado, né? E olhando para essa foto aí, essa maiorzinha aí, agora depois de tantos anos passados, eu entendo bem de onde vem o meu medo de altura, né? Meu tio gostava muito de fazer isso comigo, a família toda aplaudia, meus pais, imagina, não tinha a menor noção, né? E eu ali até meio sorridente, sem imaginar que ia virar um velho com medo de altura, né? Então essas fotos não serviram. Aí o Marcos conseguiu uma outra foto para o comunicado. Bom, então nesse processo de trazer dar aula aqui para os irmãos, a primeira coisa que eu fiz foi: Senhor, o que o Senhor quer que eu compartilhe com os meus irmãos? E nessa época eu estava lendo os Salmos, lendo e orando os Salmos. E uma manhã li o Salmo 143 e me pegou. Eu li o Salmo 143, gostei demais do Salmo 143, reli o Salmo 143, identifiquei no Salmo alguns pontos que são importantíssimos que a gente utilize no nosso tempo de oração, no nosso tempo devocional, no tempo que nós investimos no relacionamento com Deus, e que eu vou estar compartilhando com vocês. Mas antes vamos começar lendo o Salmo 143. Ele está sendo projetado. Se você quiser abrir na sua Bíblia, pode abrir. E vamos ler o Salmo 143 nessa tarde. Então vamos lá. Salmo 143. Ouve, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos à minha súplica. Responde-me por tua fidelidade e por tua justiça. Mas não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. O inimigo persegue-me e esmaga-me ao chão. Ele me faz morar nas trevas, como os que há muito morreram. O meu espírito se desanima, o meu coração está em pânico. Eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Estendo as minhas mãos para ti, como a terra árida, eu tenho sede de ti. Apressa-te em responder-me, Senhor. O meu espírito se abate. Não escondas de mim o teu rosto, ou serei como os que descem a cova. Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em ti eu me abrigo. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. Preserva minha vida, Senhor, por causa do teu nome. Por tua justiça, tira-me desta angústia. E no teu amor leal, aniquila os meus inimigos. Destrói todos os meus adversários, pois sou teu servo. Antes de prosseguir, é interessante nós sabermos algumas coisas acerca dos salmos. O que são os salmos? Uma coletânea de orações, de hinos hebraicos inspirados por Deus
é uma porção da palavra de Deus muito conhecida, amada, inclusive destacada. Existem publicações só de Salmos, existem publicações completas, né? A Bíblia inteira. E eu me converti lendo uma Bíblia que eu ganhei que tinha o Novo Testamento e Salmos. Então, Salmos muitas vezes as pessoas não conhecem a Bíblia, porém conhecem os Salmos, né? Ou leem mais os Salmos do que leem a própria Bíblia. Agora, a Bíblia é a palavra de Deus, ou seja, e como palavra de Deus, como a maneira que Deus tem para se comunicar conosco, Deus se comunica conosco através da sua palavra, que é a Bíblia, e nós nos comunicamos com Deus através da oração. Então, a Bíblia é palavras da parte de Deus para nós. Porém, a Bíblia contém, os salmos são o quê? São palavras faladas para Deus. São palavras acerca da pessoa de Deus, dentro da palavra de Deus, sendo palavra de Deus. Então, são orações e hinos dirigidos a Deus, expressando verdades sobre Deus em cânticos. E aí, então, pode ocorrer um probleminha de interpretação. Como é que palavras ditas para Deus funcionam como palavras da parte de Deus para nós? Então, nós devemos focalizar os salmos não como proposições e nem como imperativos, não como histórias que ilustram doutrinas, mas nem palavras para ensinar doutrina. Elas também não ensinam comportamento moral. Qual então o propósito dos salmos, né? Os propósitos inspirados por Deus para os salmos são ajudar-nos a nos expressar diante de Deus e para considerar também os caminhos de Deus. Por isso que, como eu falei agora há pouco, quando o pastor Fábio me convidou, eu estava lendo e orando os salmos, porque eu tenho o hábito de orar, e é um hábito muito bom de você orar a palavra de Deus. Aquilo que você lê na palavra de Deus, você se identifica com aquilo, você ora, você está orando a vontade de Deus, não apenas nos salmos, mas na Bíblia toda. É algo que é salutar fazer. Então, os salmos são de grande benefício para que a gente expresse as nossas alegrias, as nossas tristezas, os nossos sucessos, os nossos fracassos, as nossas esperanças e também os nossos pesares. Existem vários tipos de salmos, considerando que eles são poesias, em muitos casos são poemas musicais. Nós temos salmos de lamentações, salmos de ações de graça, hinos de louvor, salmos que contam a história da salvação, a história do povo de Israel. Tem um salmo em particular que eu me recordo, ele conta a história do êxodo, a saída do Egito pelo povo judeu. E existe também um tipo de salmo muito interessante, que é o salmo imprecatório. O que é o salmo imprecatório, ou trechos imprecatórios no salmo? Os salmos imprecatórios, eles nos ajudam a guiar e canalizar a nossa ira, a nossa raiva, o nosso desejo de vingança para Deus, no sentido de colocar esse sentimento de ira, de raiva, de vingança nas mãos de Deus, para que Deus trabalhe isso, para que Deus resolva essa situação que nos aflige. Até como uma forma de aplicação do Salmo 4, verso 4, que diz: irai-vos e não pequeis. Paulo apóstolo, na carta aos Efésios, no capítulo 4, versos
25 e 26, vai estender essa compreensão, vai ampliar essa compreensão, dizendo: não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então essa é a função, essa é a característica dos salmos imprecatórios. Existem também os salmos de penitência, que eu vou estar compartilhando, e precaução, então, que nós temos que ter com relação aos salmos. Os salmos, eles não garantem uma vida agradável. Como nós vamos ver ao longo desse final de tarde, o próprio exemplo de Deus é o único que merece o nosso louvor, a nossa adoração. Só a Ele que nós devemos estar louvando e adorando, independente das circunstâncias de nossas vidas. Deus deve ser louvado e adorado por nós, tanto nos momentos de tristeza, no momento de dificuldade, nos momentos de provação, quanto nos momentos de alegria e de sucesso que nós esperamos. Guardem bem isso: esta vida não oferece nenhuma certeza de isenção de aflições. Bom, então, fechado esse parênteses acerca dos salmos, eu continuei o meu estudo sobre o Salmo 143, e lendo e relendo, o que eu fiz? Eu fui sublinhando, na minha Bíblia mesmo, fui sublinhando os verbos, como vai aparecendo no slide, fui sublinhando os verbos, fui sublinhando trechos que eu achei mais importantes, e meditando no Salmo 143, lendo o Salmo 143, dá para a gente perceber com muita facilidade que Davi escreve esse salmo num contexto de perseguição. Davi está sendo perseguido. E eu utilizo uma Bíblia anotada, a Bíblia Charles Ryrie. Eu recomendo essa Bíblia, não sei se tem para vender aqui na livraria, que vocês podem encomendar, é uma Bíblia muito boa. E aí eu fui nessa Bíblia anotada, que eu uso para fazer estudos, Salmo 143, comecei a ver o que o autor falava sobre o Salmo 143. E para minha surpresa, eu descobri que esse salmo é um dos salmos que é chamado pelos teólogos de um salmo de penitência. E para minha surpresa, esse não era o único salmo de penitência, tinham mais outros 6 salmos de penitência. E lendo os salmos de penitência, cada um deles, eu descobri então que desses 7 salmos de penitência, 5 deles foram escritos por Davi, inclusive o que nós estamos estudando essa tarde, que é o 143. Bom, então nós temos na nossa Bíblia normal os salmos na sequência, do Salmo 1 ao Salmo 150. Salmo de perseguição. Em que circunstância que Davi está sendo perseguido? O que a gente sempre lembra é Davi sendo perseguido por Saul. E eu pensei, mas será que é realmente esse salmo de penitência? Foi um salmo que ele escreveu no período em que ele está sendo perseguido por Saul? Então, tudo isso, veja, eu senti o desejo de compartilhar o Salmo 143, e à medida que eu fui estudando o Salmo 43, a coisa foi ampliando para chegar onde eu estou compartilhando com vocês. Bom, como é que eu vou descobrir em que momento da vida de Davi ele escreveu esse salmo? Aí eu resolvi então montar uma linha do tempo da vida de Davi. E como é que eu vou montar essa linha de tempo? Eu tenho uma outra Bíblia que eu comprei aqui, que é a Bíblia em ordem cronológica. Como é que é essa Bíblia cronológica? É diferente da nossa Bíblia? Tem coisa que não tem? Não, é exatamente a nossa Bíblia, só que montada, trechos, versículos, capítulos, na sequência em que os fatos provavelmente foram acontecendo. É muito interessante essa Bíblia, porque a nossa Bíblia tradicional, ela começa com Gênesis 1:1, né, que diz,
No princípio Deus criou os céus e a terra. A Bíblia cronológica, que tem a nossa Bíblia inteira, toda misturada, ela começa de outra maneira. Ela começa com João 1, versos 1 e 2. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Em seguida vem Salmo 90, verso 2. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E aí entra o nosso início tradicional, Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, é uma Bíblia interessantíssima para tanto leitura quanto para estudo, e me auxiliou bastante para montar essa linha do tempo e descobrir em que momento da vida de Davi ele escreve esse salmo de penitência. Bom, então, nessa montagem da linha do tempo, o primeiro período que eu estabeleci, ele vai do ano 1055, quando ocorre o nascimento de Davi. Saul tinha 50 anos de idade e já reinava em Israel há 10 anos. Então começa no ano 1055 e vai até o ano 1025, quando Saul se suicida na terceira batalha contra os filisteus. Eventos significativos, então, nesse primeiro período. Declínio de Saul. Esse período, então, começa com o declínio de Saul. Porém, é interessante a gente saber um pouco por que houve esse declínio. Se houve um declínio, houve um momento na vida de Saul que foi bom. Nós recordamos, Saul é recordado entre nós como um rei mau, um rei ruim, porque ele perseguiu, ele tentou matar Davi. Porém, ele começou bem. Ele foi um bom rei por um bom trecho do reinado dele. Ele começou bem. Davi era o que fazia todas as mães casadoras de Jerusalém suspirar por ele, para que a filha casasse com ele, porque Saul era um cara alto, malhado, frequentava academia, nadava, fazia pilates, fazia sucesso nos bailinhos do clube de campo, era de família tradicional, era um cara bem posicionado, né? Então era o partidaço que toda mãe gostaria, era o genro ideal de toda mãe de Israel naquela época. Só que, como eu falei, Saul começou bem e terminou mal. O que aconteceu no meio do caminho? Saul tinha um grande problema. No tempo que ele ia bem, no coração de Saul, quem estava era Deus. Só que Saul, por inveja, por carnalidade, ele começou a tirar Deus do seu coração e começou a colocar Saul no seu coração. E isso foi se tornando de uma maneira tão intensa a ponto de Deus retirar de Saul o Espírito Santo. É uma situação diferente daquela época com os dias atuais, com o tempo da igreja, com o nosso tempo hoje. Naquela época, o Espírito Santo ia sobre as pessoas que eram escolhidas por Deus com um determinado propósito, como, por exemplo, o rei Saul, o rei Davi, os profetas de Israel. Eles eram cheios do Espírito Santo para servir a Deus. O Espírito Santo não estava em todos aqueles que seguiam a Deus corretamente, vivendo na esperança da vinda de um Messias, de um Salvador. Então, o Espírito Santo habitava só naquelas pessoas escolhidas por Deus para cumprir um determinado propósito, fazer um determinado serviço. Saul se afastou de Deus, Saul deixou Saul tomar conta do seu coração, Deus retirou o Espírito Santo de Saul. Não apenas fez isso, mas começou a enviar para Saul um espírito maligno que o atormentava. E
Nesse meio tempo, Davi é ungido rei de Israel por Samuel. Deus desiste de Saul, começa a procurar um novo rei. Samuel vai para a casa do Jessé, não o nosso pastor, né? O Jessé é o pai de Davi. E lá na chácara rola um churrascão, um cabrito no rolete, e todos os filhos de Jessé são apresentados, e faltava, não tem mais nenhum para apresentar? Não, tem um que está lá cuidando das ovelhas. Chama o garoto, manda ele vir aqui. E aí vem correndo Davi, Samuel bate o olho em Davi, esse é o ungido do Senhor. E quem era Davi? Davi era um jovem, um rapaz, que tinha o coração totalmente voltado para Deus. Ele amava profundamente a Deus, e Deus deu um dom para Davi. Davi tocava muito bem uma harpa, um instrumento de corda, e ele compunha canções, compunha hinos, compunha músicas de louvor a Deus. E ele tinha um hobby muito particular. Ele gostava de praticar não tiro ao alvo, né? Porque não existia pólvora ainda naquela época. Ele gostava de atirar pedra ao alvo. Então ele estava lá cuidando das ovelhas e não tinha o que fazer, estava tudo tranquilo, já tinha escrito lá uns 2 ou 3 salmos, cantado. O que eu vou fazer agora? Bom, eu acho que eu vou ficar treinando pontaria naquela árvore, manda a pedra na árvore e vai afiando a pontaria dele, como se aquela árvore fosse um inimigo imaginário. Até que, uma vez, num determinado momento, aparece um urso para roubar uma ovelha dele. Então não era mais um inimigo imaginário, era um inimigo real, perigo real e imediato. Isso aí dá até nome de filme, né? Perigo real e imediato. Está lá o ursão querendo pegar a ovelha dele, ele engatilha pedra na atiradeira, manda no urso, derruba o urso, mata o urso. Isso vai, e ele imediatamente coloca no LinkedIn: matei um urso, né? Está lá no currículo de Davi esse urso que ele matou. Ele ainda não sabia exatamente onde ele ia usar esse item no LinkedIn, mas está lá no currículo dele. Nesse meio tempo aí, já o Jornal Nacional já tinha noticiado do que rolou no churrasco na chácara de Jessé, né? Da unção de Davi, e Saul já começa a ficar preocupado, né? Como é que esse cara vai me tirar o reino? O que vai acontecer? E o Saul lá, angustiado com aquele espírito, o que o pessoal faz? Olha, nós conhecemos um rapaz que toca muito bem, canta muito bem, e nós vamos trazê-lo para que ele o ajude nesse momento aí em que você é atormentado. Então, por uma grande ironia do destino, começa o relacionamento de Davi com Saul. Quando Saul ficava agoniado com o espírito que o atormentava, Davi começava a tocar para ele, e Saul se acalmava. Deus começa a treinar Davi para ser rei. Só que ele não manda Davi para nenhuma escola de relações exteriores, de diplomacia, não manda Davi estudar economia, nada disso. Ele chega para Davi e fala: Davi, fica tranquilo, não vou botar você na chapa do McDonald's para fritar hambúrguer, mas para te treinar, mas eu vou fazer o seguinte: você vai começar a fazer bico no iFood, levando marmitex para os seus irmãos que estão na guerra. E nessa daí, então, Davi tem essa missão de levar comida para os irmãos, entregar comida para os irmãos que estão na guerra, e ele chega lá, primeira vez que ele chega no campo de batalha, ele vê aquele furdunço todo armado, com o gigante filisteu insultando Israel, insultando o Deus de Israel.
Davi fica irado com aquela situação e chega lá e fala: não, eu vou lá, eu acabo com esse cara. Mas quais são as suas qualificações? Dá uma consultada lá no LinkedIn que você já vai ver o que eu já fiz. Já matei um urso apareceu para pegar uma ovelha, acabei com ele. Tá bom, você quer ir? Vai lá. Saul até deve ter pensado: eu deixo o garoto ir, se o gigante acaba com ele, terminou o meu problema de perder o reino. Achou talvez bem improvável que Davi conseguisse vencer a batalha. Só que Davi não foi na força dele, Davi foi na força do Deus Altíssimo. E aí virou história, né? Acertou a testa do gigante, o gigante cai no chão e Davi corta a cabeça do cara, leva a cabeça do cara lá para Saul e vira então comandante, um dos comandantes do exército de Israel, servindo Saul como no seu exército. E na sequência, depois desse evento, ele escreve o famoso e super conhecido Salmo 23. Com essa situação, Davi começa a ser engrandecido. A cada vitória, Davi é louvado, né? Cada vez falam mais de Davi, colocam Davi numa posição acima de Saul, e Saul vai se mordendo de raiva e de inveja contra Davi. Chega um momento que Saul chega a surtar e tenta matar Davi, atirando lanças contra Davi. E Davi não reage como Saul. Davi se esquiva das lanças e não atira as lanças de volta em Saul. No momento seguinte, Saul dessurta, ou seja, sai do surto e tem a ideia de procurar vincular Davi à sua família e oferece para Davi a sua filha mais velha em casamento. Ela não aceita, Davi não aceita, porque ele chega e fala: mas quem sou eu para fazer parte da família do meu rei? Eu não sou digno de fazer parte da família do meu rei, casando com Merabe, a filha mais velha de Saul. Porém, Saul descobre que uma outra filha dele, Mical, gostava de Davi, oferece Mical e Davi acaba cedendo e casa com Mical. Bom, vai ficar tudo bem? Não vai ficar tudo bem, porque não obstante essa jogada diplomática de trazer Davi para a família, Saul manda matar Davi. Davi fica sabendo e foge. E leva metade do exército de Israel com ele. Verdade? Não leva. Davi não divide o reino, apesar de ser querido, amado, reconhecido como um grande militar, como um grande soldado, como um grande servo. Davi não se utiliza dessa prerrogativa para dividir o reino e levar soldados com ele. Davi foge sozinho. Davi vai conhecer durante uns bons anos provavelmente todas as cavernas e os desertos de Judá, fugindo de Saul. No início ele está fugindo sozinho. À medida que a loucura de Saul aumenta, outras pessoas começam a ser perseguidas, e essas pessoas perseguidas saem em busca de Davi e vão se juntar a Davi para que Davi as lidere. Só que Davi não queria liderar ninguém contra Saul. Davi queria simplesmente fugir. Davi não entendia
nada do que estava acontecendo. Nesse período de fuga, Davi tem possibilidade, por 2 vezes, ele tem praticamente Saul ao alcance dele. Ele poderia ter matado Saul, ele não mata Saul. Joabe, um companheiro de Davi, até cobra ele de forma dura: pô, Davi, que negócio, o cara estava na tua mão, o cara é louco, o cara estava na tua mão, você, com facilidade, você resolvia o teu problema e o nosso problema, e acabava com essa perseguição. E Davi responde para ele: não, eu não tenho o direito de levantar a mão contra o ungido do Senhor. Então, em todo esse tempo de perseguição, e isso aconteceu por 2 vezes, em todo esse tempo de perseguição, Davi nunca tentou tirar a vida Davi nunca tentou tirar a vida de Saul. Outro fato significativo é a morte de Samuel, e Samuel era como se fosse um ponto de referência na vida de Davi, porque foi Samuel que ungiu Davi rei de Israel. Então morre Samuel, Saul perseguindo Davi. Qual a base da vida ali de Davi? Ele perdeu o ponto referencial dele. Só que na terceira guerra contra os filisteus, Israel estava perdendo, e Saul, com medo de ser feito prisioneiro, pede para o seu escudeiro matá-lo. O escudeiro se recusa a fazer isso, e Saul acaba se atirando sobre a sua própria espada. Saul morre. Nesse período de perseguição, e termina essa perseguição então contra Davi. Nesse período de perseguição, Davi escreve 18 salmos. Um deles, o Salmo 7, é o primeiro salmo imprecatório, em que Davi pede que Deus acabe com os seus inimigos, e ele não incluía entre seus inimigos Saul, mas esses inimigos a que Davi se refere eram todos aqueles que estavam junto de Saul, perseguindo Davi. Ele escreve esses 18 salmos, e o conteúdo, lendo cada um desses salmos, nós vamos perceber que o que tem nesses salmos. Primeiro, são salmos de lamento, salmos de sofrimento de uma pessoa que está desesperada, mas que reconhece em Deus a única fonte de poder. São salmos em que Davi clama por libertação, por proteção, por direção e perdão, súplica por livramento, afirmação de inocência, e sempre concluindo os salmos com uma declaração de louvor, adoração, confiança e esperança em Deus. Então esse é o primeiro, esse foi na pesquisa que eu estou fazendo, esse foi o primeiro período da vida de Davi. Veja que interessante, nenhum salmo de penitência. O salmo de penitência que ele escreveu, o 143, não se refere à perseguição nessa época, não se refere à perseguição de Saul sobre Davi. A gente fala salmo o autor, o Riley, ele chama de salmo de penitência, só que nós, como temos uma origem católica, penitência para nós tem uma conotação assim de algo que nós temos que fazer para agradar a Deus, para recebermos o seu perdão. Só que, na verdade, penitência, esses salmos de penitência, eles têm uma conotação de contrição. São salmos de pedido de perdão a Deus por pecados cometidos. Não tem nenhum salmo de penitência nesse período da vida de Davi, de perseguição, porque Davi simplesmente não pecou contra Saul nesse período. Apesar de ser perseguido, para Davi, Saul continuava sendo o rei de Israel, ungido por Deus para governar o povo. Ele não tinha o direito de tirar a vida de Saul. Por isso que nesse primeiro período não aparece nenhum salmo de penitência, porque Davi não precisou se penitenciar, se prostrar diante de Deus e pedir perdão por um pecado cometido
no caso contra Saul ou mesmo contra os seus perseguidores. O segundo período da vida de Davi vai do ano 1025 a.C. ao ano 1006. E ele pega, então, o início do reinado de Davi em Hebrom sobre Judá e vai até o reinado, pega uma boa parte do reinado de Davi em Jerusalém. Saul morreu, beleza, tudo bem? Só que não. O que acontece? Guerra civil. Abner, um dos generais de Saul, coloca como rei de Israel menos sobre Judá, em Manaim, Isbosete, um filho de Saul. Então, mais alguns anos de lutas, mais alguns anos de batalha, até que termina a guerra civil. Abner e Isbosete são vencidos, são punidos pelo levante, pela guerra civil, e finalmente Davi é aclamado rei sobre Israel. Nesse período em Hebrom começam a nascer os filhos de Davi. Também nesse período Jerusalém é conquistada e a capital de Israel é então transferida para Jerusalém. Nesse período também a Arca da Aliança é trazida para Jerusalém. Vamos lembrar que até então não havia templo. Como que eles se reuniam? No tabernáculo. O tabernáculo era montado, ficou montado um tempo numa outra cidade, se não me engano, em Silo, até que foi finalmente transferido a arca foi transferida para Jerusalém. Em Jerusalém nascem mais filhos de Davi. Nesse segundo período, Davi escreve 16 salmos, entre eles o Salmo 58, que é também um salmo imprecatório de Davi contra juízes que não julgavam corretamente. Examinando esses salmos, nós vamos perceber sobre o que Davi está escrevendo. Caráter do servo do Senhor. Tem 2 salmos que são proféticos, o Salmo 2 e o Salmo 110, falando de Jesus e do seu reino milenar. Confiança em Deus, louvor, adoração, ação de graças e reconhecimento de que Deus o estabeleceu. Também nesse segundo período, nenhum salmo de penitência, apesar da guerra civil, nenhum salmo de penitência. É interessante que, lendo os salmos do primeiro período, lendo os salmos do segundo período, nós vamos perceber assim a intensidade do clamor de Davi quando ele era perseguido e o amadurecimento de Davi no período em que praticamente ele colhe as respostas às suas orações a Deus. Então é aquele tempo, aquele período de bonança, que não vai durar muito tempo. Por quê? Nós entramos no terceiro período. O terceiro período começa em 1005 e vai até 985, quando Davi morre. O terceiro período começa com uma situação típica de novela da Globo. A palavra de Deus diz que na primavera, no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi resolve ficar em Jerusalém. Ele provavelmente pegou um final de semana prolongado, quis evitar o engarrafamento na Tamoios e ficou um pouco mais, deu uma prolongada no final de semana, ficou em Jerusalém, passeando no terraço do palácio. Ele avista uma moça tomando banho e, malandrão, manda chamar a moça. A moça estava ainda menstruada, dá um tempinho, terminou a menstruação, vai se encontrar com Davi, e aí acontece tudo aquilo que a gente sabe, né? Adultério, a tabelinha falhou, a moça engravida e
não termina aí. O enredo desse período é um desastre, porque eles resolvem dissimular essa gravidez. De que maneira? A moça era casada, o marido era general do exército de Davi. Davi manda chamá-lo para que ele tenha um tempo de descanso, de relaxamento com a sua esposa. Ou seja, ele ia tentar, no fim, o que Davi queria? Que marido e mulher se relacionassem e aquela criança, filha de Davi, na verdade, teria sua paternidade pendurada na conta de Urias. Só que Urias não aceitou, ele não sabia do que estava acontecendo, porém ele não entrou na trama do casal. E aí Davi dá uma de Saul. Ele simplesmente, quando Urias volta para a guerra, a recomendação é que Urias fosse colocado no local onde a batalha era maior, para que Urias morresse. Foi o que aconteceu. E com isso, então, Davi pôde tomar Batseba como mulher. Foi o grande pecado de Davi. Foi a grande pisada na bola na vida de Davi. E aí Natã, o profeta, não o meu genro, confronta Davi, e Davi se humilha perante Deus. Cai a ficha desse pecado, cai a ficha de Davi, e Davi então escreve o primeiro salmo de penitência, o primeiro salmo penitencial, que é o Salmo 51. E no Salmo 51 nós vamos ter o grande clamor de Davi por misericórdia e compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Davi reconhece o seu pecado, a sua condição de pecador, clama pela presença e pela direção de Deus. Ele pede: não me expulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Ele não queria passar pelo que Saul passou. E ele é perdoado por Deus. E ele escreve na sequência mais 3 salmos penitenciais. Então, dos 5 que foram escritos por Davi, 4 Davi escreveu nesse momento da queda com Batseba. Salmo 32, onde ele compartilha o alívio pelo perdão dos pecados confessados, o reconhecimento de que Deus é o seu abrigo, que o preserva das angústias. O Salmo 38, no qual ele compartilha o sofrimento que ele teve pelo pecado dele, a solidão que ele sentiu devido ao seu pecado, e também a confissão diante do pecado cometido. No Salmo 6, ele suplica por livramento, lamenta pelos sofrimentos e também adverte aos perseguidores que Deus ouvirá a sua oração. Como decorrência desse pecado, Deus pune Davi e Batseba. A criança que Batseba havia engravidado morre. E 2 anos depois, no ano de 1003, acontece o nascimento de Salomão. Nesse ano também, Davi e Joabe conquistam Rabá dos Amonitas, e Davi escreve o Salmo 21, que é um salmo parcialmente messiânico. Alguns versículos do Salmo 21, eles se referem especificamente à pessoa de Jesus. Ainda no terceiro período ainda não terminou. Veja que Davi pecou com Batseba, foi confrontado, pediu perdão a Deus. Esse pecado foi perdoado por Deus, porém vão haver consequências. A novela da Globo não terminou. Os capítulos seguintes são: nesse terceiro período, Davi tinha vários filhos. O filho mais velho dele, Aminon, se apaixona pela irmã, Tamar, que é a irmã de Absalão também. E ele seduz a irmã e arma uma situação e acaba violentando a irmã. E depois que violenta a irmã, deixa a irmã, abandona
a irmã violentada. Ou seja, o fogo passou. Davi fica furioso quando sabe disso, mas não trata a situação. Não tratou a situação, o que Absalão toma as dores da irmã e o que ele vai fazer? 2 anos depois, ele arma uma situação familiar, ele chama os irmãos para um momento em que as ovelhas iam ser tosqueadas, era um momento de festa, todos os irmãos vêm, inclusive Aminon, e ele aproveita para matar Aminon. Davi fica furioso mais uma vez e não faz nada. Absalão foge, fica 2 anos fora, é convencido por Joabe para voltar, volta, fica 2 anos sem encontrar o pai, arma uma situação, o pai o recebe e o beija. Ou seja, passa a mão na cabeça do menino que mata irmãos. Não trata. O pecado dos filhos de Davi não é tratado. E é como aquele salmo que diz que um abismo chama outro abismo. Então, do pecado de Davi, que foi perdoado, mas que não foi trabalhado, não foi tratado, veio o estupro de Tamar, o assassinato de Aminon por Absalão, e agora Absalão, vendo tudo isso, sentindo o espaço que ele estava ganhando, ele começa a conquistar o povo de Israel. E passado algum tempo, ele se autoproclama rei em Hebrom com vários seguidores. Davi o que faz? Davi incorpora o título de Saul II e lança lanças sobre Absalão? Não. O que Davi faz? O que ele sabia fazer muito bem. Foge. Davi foge da presença do filho, até que Absalão acaba sendo morto por Joabe. Nesse terceiro período, nessa nova perseguição, é que Davi escreve o nosso Salmo 143. Então, mas espera, ele está sendo me falaram que eram 55 minutos, 47, tem mais umas 500 folhinhas aqui, não, brincadeira. O que acontece? Peraí, deixa eu me achar. Salmo 143, Salmo de penitência. Mas espera, ele está sendo perseguido. Davi, caiu a ficha de Davi mais uma vez. Nesse momento, a gente pode imaginar que Davi se deu conta do pecado que ele cometeu em não tratar os pecados, primeiro o pecado dele e, como consequência, os pecados de todos os filhos. É nessa circunstância, então, de fuga, que ele escreve o Salmo 143. Não termina aí. Um outro filho de Davi, Adonias, vai tentar usurpar o trono, levando então Davi finalmente indicar Salomão como seu sucessor, sendo ungido rei de Israel. Em 985, Davi morre, depois de ter adquirido o terreno onde o templo seria construído, ter arrecadado todo o material que Salomão iria utilizar na construção do templo e de ter transmitido para Salomão todas as instruções de como o templo deveria ser construído e como o templo deveria ser organizado com as pessoas que trabalhariam nele. Bom, então, para finalizar, de volta ao Salmo 143. Eu mencionei a vocês que no Salmo 143, quando eu li, eu encontrei alguns pontos que nós devemos ter no nosso tempo de oração. Então, são basicamente quatro pontos
que nós podemos estar seguindo no nosso tempo nosso tempo com Deus, no nosso tempo de oração. O primeiro ponto é a confissão de pecados. Davi reconhece a sua natureza pecadora, pede perdão a Deus por seus pecados. Verso 2: não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. Existe uma diferença entre relacionamento e comunhão com Deus. Quando nós nos convertemos, nós passamos a ter relacionamento com Deus, porém, quando nós pecamos contra Deus, nós perdemos a comunhão. E nós só vamos restaurar a nossa comunhão com Deus na medida em que nós confessamos os nossos pecados a Deus. Como diz 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E para confessar os nossos pecados, é importante que a gente dê oportunidade ao Espírito Santo para que Ele sonde os nossos corações e nos mostre os pecados. O Salmo 139, 23 e 24 nos diz isso. Davi escreveu: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O segundo ponto é a lembrança do que você já viveu com Deus. São os marcos espirituais que Davi coloca nos versos 5 e 6. Eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Estendo as minhas mãos para ti, como a terra árida, eu tenho sede de ti. Então é muito importante que a gente cultive na nossa vida os chamados marcos espirituais. São aqueles momentos em que nós enxergamos a ação até mesmo sobrenatural de Deus, trazendo uma resposta que nós ansiosamente esperamos para a solução de alguma situação na nossa vida que foge totalmente ao nosso controle, mas que nós sabemos que só Deus, pelo seu infinito poder, pode resolver para nós. O que nos leva para o terceiro ponto, que é a adoração a Deus. Adoração a Deus, adorando os seus atributos santos, a sua onipotência, onisciência, onipresença, a sua bondade, a sua justiça, acima de tudo, a sua santidade. Para então, por último, colocar as nossas súplicas a Deus, ou seja, pedidos específicos, inclusive pedidos imprecatórios. Como, por exemplo, aí no verso 1, Davi começa: ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica, responde-me por tua fidelidade. Vários versos do Salmo 143, Davi coloca pedidos específicos, mencionando a situação que ele está vivendo, pedindo que Deus se apresse a responder, que o livre dos inimigos, que preserve a sua vida e que até mesmo aniquile os seus inimigos. Nesse quarto item, um ponto importantíssimo para a nossa vida espiritual é a questão do controle do Espírito Santo em nossas vidas. Como Davi coloca no verso 8: faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. E nós devemos submeter o controle da nossa vida a Deus, porque isso é uma ordem de Deus que consta na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 18. A minha versão preferida diz: enchei-vos do Espírito, uma atitude ativa para sermos cheios do Espírito. Uma outra versão, na Nova Versão Internacional, nós vamos ter: deixem-se encher pelo Espírito. É uma atitude, dá a sensação de uma atitude passiva. Eu prefiro mais a imperativa: enchei-vos do Espírito. Toma a iniciativa de se encher do Espírito Santo, confiando na promessa de Deus, que está em 1 João 5, 14 e 15, que diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus,
Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Ou seja, é da vontade de Deus que sejamos cheios do Espírito Santo, é na verdade uma ordem dele. Quando nós oramos e pedimos, nós temos certeza que Ele vai nos atender. Eu quero finalizar com Filipenses 1,6, que diz: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vós, em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos então orar agora, encerrando esse tempo de estudo. Senhor, eu quero te agradecer esse tempo de compartilhar, de meditação na tua palavra, conhecendo a vida de Davi, como o Senhor agiu na vida dele e como nós podemos também descansar sabendo que é da tua vontade que o Senhor opere em nossas vidas, transformando os nossos corações para nos conformar cada vez mais à pessoa de Jesus. Em nome de quem nós oramos agradecidos. Amém.